Olha só como nosso texto é rico, gente. Nós vamos continuar com o texto 5, Copasa, e vamos trabalhar letras novamente. Já é o quarto vídeo que a gente trabalha letras, por isso está escrito assim, letras, parte 4. Tem mais 3 vídeos antes desse, cada um estudando alguma característica de alguma palavra ou de várias palavras que apareceram nesse texto. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho uma frase, né? Como é que eu sei que eu tenho uma frase? Olha só o ponto final aqui no cantinho. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Olha o ponto final aqui. Esse ponto indica que eu terminei de escrever uma frase, não é? E olha, eu tenho um outro sinal que indica para mim que essa frase foi tirada de algum lugar. Que sinal é esse? As aspas. Olha aqui de amarelo. Antes de eu escrever a frase e depois que eu termino a frase, eu coloco aspas para dizer tudo que está aqui, né, entre aspas, no meio das aspas, ó, no meio das aspas, eu tirei de algum lugar. Que lugar foi esse? Foi disso daqui, ó, entre parênteses, né? Da outra vez eu errei o nome, gente. Nossa, eu tava voando. Ó, tá escrito em esse sinalzinho aqui, ó, que parece uma boquinha sorrindo de lado assim, né? Como se a pessoa estivesse com a cabecinha de lado, chama parênteses. Esse é o nosso texto 5, Copasa, da apostila da EJA, da Escola Municipal Francisco Bressane de Azevedo, só coloquei a sigla, EMFBA, né, do ano passado, 2020. Né? Olha aqui, já que eu estou falando de parênteses, vamos olhar aqui também um outro sinal. Esse sinalzinho aqui, ó, que eu estou colorindo também de azul, tá vendo? Chama-se colchetes. E para que serve o colchete dentro de uma citação? Quando você usa aspas e se aparece no meio dessas aspas colchetes, significa que a pessoa que copiou acrescentou alguma coisa. Então vamos ler agora para a gente ver se a gente descobre o que foi que aconteceu. Olha só. A sede dessa empresa fica em Belo Horizonte. Vocês viram que eu pulei o que estava escrito aqui. A sede dessa empresa fica em Belo Horizonte. A gente que leu sabe que a gente está lendo o texto da Copasa, então é a sede da Copasa. Mas quem não leu, quem fosse assistir esse vídeo aqui, por exemplo, eu acabei caindo naquele vídeo lá, que sede dessa empresa, o que é isso, né? Vai saber que era a Copasa, porque eu pus a explicação aqui entre o colchetes. A sede dessa empresa, qual empresa? A Copasa? Né? É assim que eu tenho que entender. A sede dessa empresa, que empresa? A Copasa? Né? Fica em Belo Horizonte. Ô Ana, vou contar um negócio para você aqui agora, estou morrendo de tristeza, sabe por quê? Porque eu fui ler com você e aí eu li a sede dessa empresa. Fica com vergonha não, sabe por quê? Porque aqui poderia muito bem estar escrito sede. Como é que eu sei que é sede e não sede? Pelo contexto. A empresa não tem sede, quem tem sede é animal, é ser humano. Então, se a empresa não tem sede, tem que ser sede. Né? O lugar principal dessa empresa fica em Belo Horizonte. Olha só, de novo a gente vai ver palavras que, se você troca a letra, ela continua existindo, só que com um sentido completamente diferente. Então aqui, ó, nessa primeira escrito, que eu vou circular de cor de rosa, está escrito sede ou sede. Se você ler sede, significa o quê? O lugar principal, o prédio principal de uma empresa, de uma instituição. Se você ler sede, significa o quê? Vontade de beber água, que por sinal eu estou morrendo de vontade agora de beber água, mas não vou parar. Vocês já beberam água? Se não, pausa o vídeo e vai beber uma aguinha. 2 litros no mínimo por dia. Bom, mas voltando aqui. E agora? Agora aqui, olha. Então, existe sede e sede? Existe. E existe também sede com letra C. O que é sede com C? Significa doar, né? Você cedeu a sua herança, você doou a sua herança. Como é que eu escrevo cedeu? Com C. A menina cede o lugar no banco do ônibus. Cede, escreve com C. Né? Se escrever com S, é o lugar principal de uma empresa. Não dá certo, né? E sede também tem ainda um outro sentido, sede com C.
que é o quê? Tipo assim, afrouxa, né? A corda não cede porque ela é muito forte. Então, olha só, aqui, eu coloquei uma explicação aqui, vou ler com vocês, ó. Cede, aí eu coloquei entre colchetes, para você ver que esse ézinho aqui, que eu grifei, fala aberto, cede, ó, cede, C, olha o E fechado aqui, mostrando pra mim esse acento circunflexo, cede, cede, ó, cede, tá vendo? Então esse Ezinho que tá aqui entre os colchetes é só pra você saber como pronuncia, se é aberto, ou se é fechado, E. A pronúncia tá aqui, dada a dica da pronúncia aqui dentro do colchete. Então, olha só, sede significa o quê? Lê comigo aqui esta coluna, tá? Lugar em que fica o estabelecimento mais importante de uma instituição. Agora eu vou ler rápido. Lugar em que fica o estabelecimento mais importante de uma instituição. A sede do governo federal fica em Brasília. Sede, sensação de secura na garganta ligada à necessidade de água em nosso corpo ou vontade de beber água. Tô com sede, tô com vontade de beber água, porque tá seca a minha garganta. Isso a gente chama de sede. Agora olha só, cede, tá vendo? Ó, lê aqui comigo nesta coluna. Ceder, dar, doar, abrir mão, né? Ele não cede mesmo. Ele decidiu que vai sozinho para São Paulo e não cede, ele não abre mão, né? Agora aqui, outro significado de cede, afrouxar, caminhar para o fim, né? Por exemplo, aquele que eu já falei, né? A corda não cede porque ela é muito forte. Bom, então, cede, desculpa, é porque eu estava com sede, eu estava olhando essa figura aqui, cede, cede e cede. Vamos ver exemplos? Sede. Lê comigo aqui, ó. A sede do governo federal fica em Brasília. Olha o ponto final aqui mostrando que eu acabei a frase. Vamos ler de novo. A sede do governo federal fica em Brasília. Ó, eu tô lendo sede, mas eu escrevo sede com E. É porque eu sou mineira, eu tendo a esse Ezinho que tá no final, eu faço ele virar I, porque requer menos esforço para falar. Sabiam disso? A sede do governo. Olha, eu falei do, mas para escrever eu tenho que escrever do. Governo, mas eu tenho que escrever governo. Federal, eu falei federal, mas eu escrevo com L, porque o L também é uma letra que pode ter dois sons, lá, lé, li, ló, lu ou U, né? Na verdade, lá, lé, li, ló, lu. E aqui é federal. Quem fala assim é paranaense, federal, mas nós falamos federal e a gente se entende falando na hora de escrever L, tá? Então vamos ler de novo. A sede do governo federal fica em Brasília. Outro exemplo, acompanha comigo aqui, ó, começando aqui. A sede da prefeitura de Belo Horizonte fica na Avenida Afonso Pena. Vou lá de novo. A sede da prefeitura de Belo Horizonte fica na Avenida Afonso Pena. De novo, vou falar com vocês. Quando eu li, tudo bem eu ler, eu falar sede. Tudo bem eu falar Belo. Tudo bem eu falar Horizonte. Tudo bem eu falar Afonso. Mas na hora de escrever, sede com E. Belo com O. Horizonte, terminando com E. Afonso, terminando com O. Né? Por que a gente fala de um jeito? Porque a gente é regional, né, gente? A fala ela é mais informal.
Cada um tem seu jeito de falar, cada grupo tem seu jeito de falar. E, assim, isso é informal, a gente se entende, né? Se der dúvida, pela expressão da pessoa, do corpo dela, você entende o que ela está falando. E se não entender, você pergunta. Agora, quando a gente está escrevendo, nós estamos normalmente longe do escritor, longe do autor, ou longe da pessoa que vai receber o que a gente está escrevendo, né? Então, se ela ficar com dúvida, ela não vai poder imediatamente tirar essa dúvida, né? Ela, mesmo que seja o WhatsApp. Imagina só, sei lá, digitar, não estou entendendo nada, quer dizer, perde tempo, né? Então a gente escreve de acordo com uma regra que chama ortografia, né? Para que todo mundo, inclusive um estrangeiro, possa entender o que a gente está escrevendo. E aqui, ó, só para chatear, terminou a frase, ponto final. Sempre, acostuma, gente, tá bom? Então vou ler mais uma vez aqui para a gente passar para outra. A sede da Prefeitura de Belo Horizonte fica na Avenida Afonso Pena. Botei até umas fotinhas aqui, mas ficou tão pequenininho que eu ampliei aqui, ó. É aquele prédio que tem um relógio que a gente fica em frente ao Parque Municipal, né? É a sede da Prefeitura. Agora aqui, sede. Andei tanto em Brasília que fiquei com sede. Ah, não vou pôr Brasília, não. Vamos privilegiar aqui nossa cidade. Vamos ver. Andei tanto em Belo Horizonte. Opa. Aqui fiquei com... O que eu fiz aqui, gente? Ah, tá. Vamos lá. Andei tanto em Belo Horizonte que fiquei com sede. Agora, sede, no sentido de dar lugar, abrir mão. Olha só essa frase. Começando aqui, ó. O rapaz, olha o Z aqui. O rapaz educado cede um lugar no ônibus para a idosa. Olha aqui uma outra palavra em que o S está com som de Z. Idosa. Vamos aproveitar? Olha só. Lembra que a gente viu no vídeo anterior que o S, se tiver antes dele uma vogal e tiver depois dele uma vogal, ele fica com som de Z? Vamos ver se está certo mesmo essa regrinha? Olha, S, idosa. Tá com som de Z, tá com esse som aqui, não tá? Idosa. Ó, antes do S veio o quê? Ó, depois do S veio o quê? A. Aí nossa regrinha funciona, gente. O S, quando ele tem de um lado e de outro vogal, não importa qual vogal, A, E, I, O, U, tanto faz, né? Ele fica com som de Z. Ah, beleza. Então aqui a gente já conferiu, aproveitou e conferiu que a nossa regra está correta. Bom, mas vamos lá. Próximo. Cede no sentido de desaba, né? Fica arruinado, afrouxa, enfim. Olha só. Depois da chuva, em muitas cidades, o asfalto cede. A nossa cidade é uma cidade que isso acontece também. Depois da chuva, em muitas cidades, o asfalto cede. Olha, gente, que horror. Você pôs seu carro, você não colocou na garagem, deixou ele na rua. Aí quando você vai, puf, você volta, se o seu carro está no buraco, você não vê mais ele. Nesse caso ainda parece que foi pior, né? Porque tá bem no meio da rua, vai ver que a pessoa estava passando e ó, de uma vez só o asfalto cedeu, né? Bom, deixa eu parar de fazer considerações aqui. Ah, e tem o cede com S, tem mais uma possibilidade também, que é do verbo sedar, anestesiar, né? Então, olha só, essa frase aqui. Peça a ele que cede, que anestesie a paciente antes de começarmos a cirurgia. Porque como o português é bacana, uma palavra pode ser escrita de várias maneiras, dependendo da maneira que você escreve, significa uma coisa ou outra, e uma palavra escrita da mesma maneira pode ter sentidos diferentes. Por exemplo, cede, de anestesiar, pensa que ele cede, né, do verbo sedar,
mas também pode ser sede de um lugar, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, a sede da Prefeitura, a sede do governo federal. Interessante, não é? Nossa língua é fascinante, quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a gostar dela e começa a querer estudar. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, assista o vídeo, 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, o vídeo tá aí, né? Se não entendeu, manda um WhatsApp para mim e fala: Ana, não entendi. E aí me conta o que você não entendeu para a gente tentar dar mais exemplos, tá bom? Um abração então, com Deus.